O nosso tema de hoje é os pais e a disciplina dos seus filhos. Saudações de paz, queridos. É um prazer muito grande estar de volta com vocês. E essa semana, nosso tema dessa semana é sobre a disciplina dos filhos. A Bíblia diz que, o Provérbio escreve muito sobre isso. Provérbio 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Essa palavra de provérbio é muito interessante. O que se vê hoje são crianças entregues a si mesmo. Nós estamos na pior crise na questão de educação dos filhos e de disciplina. É uma coisa gravíssima quando os filhos estão sendo criados ao léu da sorte, como dizia no interior. Cada um faz o que quiser. Os pais dão um telefone celular à criança com 2 anos de idade. Os pais deixam as crianças fazer o que elas quiserem, derrubar a casa, derruba a mesa, derruba a toalha da mesa, arrebenta com tudo. E tem até um teórico interessante que Freud chama de o pequeno tirano, que destrói tudo, dá tapa na cara do pai, na cara da mãe, morde, qualquer coisa ele pode fazer. Os pais são dominados pelo filho. O filho vai lá, quebra tudo, acaba tudo. É uma educação altamente precária. Eu sempre digo que nem a igreja mesmo, e nem muito menos a escola secular educa os filhos. Quem educa os filhos são os pais. A educação moral, ética, cristã é dada pelos pais. A igreja contribui com a educação cristã muito, mas é pouco tempo que fica na igreja, mas o tempo da criança está com os pais. É necessário se entender que disciplinar é um princípio bíblico. A Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. E disciplinar, na verdade, significa conduzir para um caminho correto. Conduzir para um caminho de bons costumes, de princípios. É conduzir por princípios. Então, disciplinar é um estilo de vida do sujeito. Uma pessoa disciplinada é um estilo de vida. Disciplinar não é violentar a criança, não é espancar o filho. Porque as pessoas confundem disciplina com bater ou oprimir o filho. Claro, vai ter um momento, Salomão fala muito sobre a vara. Vai ter um momento que precisa disciplinar o filho fisicamente. Isso é apenas um tipo de disciplina. A disciplina é muito mais ampla. A disciplina é ensinar princípios aos seus filhos para que ele tenha uma vida coerente, decente, legal. Então, primeira coisa, que disciplina não é violência. Disciplina não é espancamento. Disciplina não é levar seus filhos à ira, como diz o apóstolo Paulo, não é levar seus filhos à ira. Isso não é disciplina, isso é violência. Disciplina não é ódio. O pai não precisa odiar o filho porque o filho está errado. Disciplina é coerência. Mas disciplina, em primeiro lugar, é conduzir pelo caminho correto. Em segundo, é conduzir por princípios éticos, bíblicos e morais. Princípios. Uma educação por princípio é uma educação de disciplina ou disciplinada. Então, quando você educa por princípio seu filho, você está disciplinando. É necessário que isso seja feito no dia a dia. Quando é que eu começo a educar meus filhos? As pessoas me perguntam. No ventre da mãe. No ventre, a criança já absorve o ambiente do lar, o ambiente da mãe, o ambiente do pai, das pessoas que estão relacionadas, da relação entre pai e mãe, se tem pai, se tem crise, se vive brigando. Tudo isso já passa através do cordão umbilical, as emoções da mãe passam para a criança. E a criança, o feto, né, o ventre da mãe, já recebe influências do mundo externo. Isso é importante. Então, você começa a educar o filho dentro do ventre com amor. E amar com disciplina é um amor verdadeiro. E a disciplina começa quando você gera um filho. Já começa você a ser disciplinado como pai e como mãe. Quando nasce, você precisa que a criança aprenda logo o amor, o afeto. Mas quando a criança começa a fazer qualquer coisa errada, desde 1 ano de idade, começa a andar e tal, o não é a primeira palavra que a criança precisa aprender. Depois de pai e mãe, Deus é o não. Não
E quando a criança vai entendendo que você fala 2, 3 vezes a mesma coisa, não, a criança entende o que é o não. E se ele crescer um pouquinho, começa a andar, dá um tapinha na mão, não. É preciso que a educação seja firme e amorosa, a disciplina. Outra coisa que o limite é impor, o que a educação ou a disciplina é impor limites. Disciplina é impor limites. A questão dos limites é uma coisa muito grave na nossa educação familiar, que os pais estão sem limites já. Os maridos estão sem limite em relação às suas mulheres, as mulheres estão sem limites em relação aos seus maridos. Os pais hoje já são filhos de uma geração moderna. Os pais são modernos. Acha que pode deixar o filho fazer o que ele quiser e não impõe limites. Então, o limite é até onde ele deve ir. O limite é o não. O limite é a coerência. O limite é a ética dos pais sobre os filhos. E qualquer organização sem limites está no caminho da falência. Qualquer pessoa sem limites, ele vai crescer e vai ser problemático na sociedade. Ele vai ter problema no casamento dele, ele vai ter problema no emprego. Se ele for para o exército, ele vai ser expulso. Se ele vai para a escola, ele vai ter problemas com a professora, porque todo sem limite pensa que o mundo lhe pertence. Criar um filho sem limite é criar ele numa bolha, porque o mundo não é sem limites. Se é para o exército, tem limite. Se é para a escola, tem o sim ou não na escola. Então, no mundo tem regras. Até no mundo dos pecadores tem regras. Tem leis, tem princípios esgarçados, complicados, mas tem princípios no mundo das pessoas. E isso é muito complicado quando os pais não compreendem isso. E faz a vontade do filho, tão bonitinho, como é que disciplina? Como é que diz não para essa coisa linda que quebra tudo em casa? E dá um tapa no rosto do pai e da mãe. E fala como elogio, o menino já está até batendo em mim. Pelo amor de Deus, nós precisamos educar pais. Conduzir pais a saber como educar seus filhos, porque as pessoas que estão casando hoje não estão sendo educados sobre ter filhos. Não estão sendo orientados sobre ter filhos. A questão de ter filhos é uma questão crítica para os pais modernos. É tão lindo. A maternidade é tão linda, ser pai é coisa linda, que coisa fantástica, mas depois que o menino começa a crescer, é como se fosse um boneco. O que é que eu faço com ele agora? Digo não, deixa à vontade? Pelo amor da mãe e do pai, deixa ele fazer o que ele quiser. Ele quebra a casa, derruba um avião, se quiser. Mas o pai não pode dizer nada, porque a criança tem que ser criada à vontade. Que isso também é que muitos teóricos hoje, a escrever, muitas teses, defendem que a criança deve criar à vontade e ele decidir depois. Mas como se decide se não tem nenhuma... Todas as decisões têm referências. Vamos só tomar referência, para tomar decisão tem que ser de referência de certo e errado. E a referência são os pais não são referência. O limite fala de referência. Pais referências são pais que limitam, são pais que dão exemplos, são pais que conduzem seus filhos dentro de princípios. Princípios. Quando os pais não criam seus filhos dentro de princípios, eles não têm referência. E como tomar uma escolha? Quando você é um adulto para tomar uma escolha, você pensa assim, olha, isso aqui é caro, isso aqui é barato. Isso aqui é bom, isso aqui tem defeitos. E são as referências que você tem na sua mente. Se você não cria essa referência na sua mente, no seu aprendizado do que é referência de certo e errado, de bom e de ruim, de correto e incorreto, de santo e profano, quando o seu filho não tem esta noção de princípio do que é certo e errado, ele não tem referência para tomar decisões. Então, quando eu digo que deixa meu filho fazer o que ele quiser e depois ele decide, ele nunca vai decidir nada que preste. Por quê? Se você deixar um filho sozinho fazer o que ele quiser dentro de uma casa, ele não vai arrumar a tua casa. Presta atenção, pega um menino de 2 anos, ele está sozinho numa casa, você acha assim que ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar teus vidros, quebrar tuas louças, derrubar teus pratos no chão, quebrar a casa toda. Por quê? A Bíblia diz que a estultícia está apegada, a loucura está apegada ao coração da criança. O que seria isso? Seria o pecado original que está no coração da criança? Provavelmente. Freud diz uma coisa interessante, no lugar de Freud, ele tem uma citação muito interessante. Ele diz que a criança nasce com 2 instintos, um de vida e outro de morte.
O de vida ele chama de eros, e o de morte ele chama de thanatos, que são as palavras gregas para isso, né? Eros e thanatos. E a criança, quando você não a conduz, é muito mais fácil ela chegar o instinto perverso de morte do que o instinto de vida. A criança tem a tendência natural, como Salomão disse, que a estutícia ou a loucura ou a insensatez está ligada ao coração da criança, à mente da criança. Então, a priori, se ela for criada à vontade, ela vai fazer as coisas erradas, não as certas. Ela aprende muito mais fácil as coisas erradas do que as coisas certas. Por isso existe disciplina e por isso existem limites. Então, estabelecer limites, este é o grande segredo para a vida. O grande segredo para o futuro do seu filho é disciplina. A disciplina também é você repreender, dar castigo. Fazer alguma coisa feita depois que você já fez os outros processos de disciplina. Ele insiste em errar, dá um castigo. Tira alguma coisa que ele gosta. Dá uma disciplina. Ou pode até usar a vara em casos extremos. Mas tudo com amor. A disciplina é um ato de amor. Não esqueça disso. Disciplina é um ato de amor. Vamos disciplinar. A igreja tem disciplina. Quando a pessoa erra, o que é que acontece? Se a pessoa quer disciplina, como é que ele vai ter disciplina da igreja quando ele for adulto? É muito complexo isso, gente. Vamos ter compaixão das nossas crianças, ensinando princípios éticos, espirituais e morais. Um abraço, gente. Deus abençoe você ricamente, que Deus nos ajude, nós conselheiros, a lidar com os pais, nesta hora tão difícil de criar filhos, e orientar, e educá-los, e ensinar como lidar realmente com seus filhos. Deus abençoe você. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, à nossa família. Estar atento à voz do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho de Cristo. E entender as profecias bíblicas que apontam para os últimos dias. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, os ensinos da palavra de Deus revelarão a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel alertava sobre condutas diretamente contrárias aos mandamentos de Deus, práticas que geravam consequências terríveis para o povo e sua relação com o Criador. Ao longo dos séculos, vemos ostensivamente aqueles que ensinam o engano, caminhos que levam à verdadeira destruição. Mas a palavra de Deus orienta sobre a importante responsabilidade de cada um de nós, como Igreja de Cristo, e incentiva em todo o tempo a sermos cheios do Espírito Santo, para uma vida de comunhão com Deus. E esta mensagem permanece atual, uma grande promessa para nossas vidas. Entenda mais das Sagradas Escrituras na Escola Dominical. Todos os domingos são apresentados ensinamentos de valores espirituais e morais contidos na Palavra de Deus. Com o novo currículo da CPAD, você tem muito mais: conteúdo bíblico, sólida fundamentação doutrinária, recursos para auxiliar o aprofundamento de seus estudos e a excelência de quem está incansavelmente anunciando as novas do Reino de Deus. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o nosso país. Tem uma aí, bem perto de você. Ou acesse www.cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível nas diversas livrarias evangélicas de todo o Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical.